O livro de hoje não é um simples romance sentimental, nem um retrato de costumes. Surge na literatura escandinava no fim do século XIX como um estudo psicológico preciso e uma crítica à moralidade burguesa. Reduzir a obra a um triângulo amoroso é ignorar sua ambição literária. Gjellerup, vencedor do Nobel de 1917, mostra nesse livro a habilidade que o consagraria. Ultrapassar o enredo para sondar as fissuras sobre a aparência ordenada da vida social. Certo autor, que eu diria mesmo ilustre, declarou que nada é mais aflitivo nas horas de sofrimento do que a lembrança dos dias felizes. Evidentemente, eu não chegaria à temeridade de discutir o valor dessa afirmação, repetida tantas vezes que chegou a tornar-se proverbial. Demais, se essa ideia me tivesse ocorrido em instantes que tais, teria sido ainda mais desesperador do que se não tivesse havido nenhum momento feliz. Dito isto, evocarei, da melhor maneira possível, os dias passados em Hatten e os outros que se lhe seguiram. Mina, de Carl Gjellerup, é o livro que dá sequência ao nosso projeto Nobel, onde eu me propus a ler, em ordem cronológica, um livro de cada laureado com o Prêmio Nobel de Literatura. Se você não viu os vídeos anteriores, o link da playlist vai estar na descrição e num card que vai aparecer aqui em cima. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e inimigos, porque o importante é compartilhar. Mina não celebra o amor. É uma descida à desintegração psíquica. A protagonista se torna o campo de confronto entre a paixão e a memória de um amor perdido. O autor usa o conflito amoroso como ponto de partida para explorar a mente em colapso. A prosa de Gjellerup tem precisão cirúrgica. Ele não narra apenas ações, mas revela o funcionamento da consciência. O triângulo amoroso, estrutura clássica do romance, é aqui transformado num drama sombrio, marcado por questões sobre vontade e moralidade. O tema central é a força destrutiva que se oculta na vida burguesa. A rigidez das convenções, a repressão dos instintos e o culto à aparência criam o terreno ideal para o surgimento da neurose e da tragédia. Influenciado pelo naturalismo e pelo simbolismo, Gjellerup expõe a hipocrisia social e mostra que a decência aparente esconde ciúmes, dilemas morais e loucura latente. Ler Mina é mergulhar nas contradições das emoções humanas. A narrativa, construída para desorientar o leitor, reflete a confusão da protagonista. No início, desperta empatia. Logo depois, essa simpatia se dissolve em delírio e perturbação. Gjellerup não faz de Mina uma vítima passiva. Ela participa ativamente de sua ruína e da de quem a cerca. O colapso emocional se torna o prenúncio da perda da identidade, quando o desejo e o medo corroem a razão. O desfecho recusa a catarse. Deixa o leitor no espaço de ambiguidade moral e desalento. Mina é um estudo sobre a fragilidade da razão e o poder destrutivo do desejo. Ao situar a paixão no limite da patologia, Gjellerup garante à obra um lugar central na literatura psicológica europeia. Longe de idealizar o amor, ele mostra como uma força incontrolável e perigosa. Mina antecipa temas que seriam aprofundados pelos modernistas: a fragmentação da alma, a alienação da vida burguesa e a atração pelo abismo. Gjellerup não conta apenas uma história, ele expõe a alma humana em crise, revelando o que a moralidade tenta esconder. É uma leitura essencial para compreender a melancolia moderna. A obra de Karl Adolf Gjellerup, vencedor do Prêmio Nobel de 1917, é um campo de tensão em que o drama psicológico de base naturalista é progressivamente transformado por um idealismo de inspiração oriental. A passagem do autor pela teologia, pelo darwinismo e pela filosofia budista revela o núcleo de sua estética.
a busca de uma ordem espiritual e ética que ultrapassasse o determinismo materialista. Costuma-se situar Gelerup no movimento dinamarquês conhecido como a moderna ruptura, liderado por Georg Brandes, que defendia o enfrentamento dos problemas sociais pela arte. Sua formação teológica e posterior rompimento com o dogma religioso sobre a influência do materialismo e do ateísmo darwinista exemplificam essa adesão. No entanto, a sua rejeição da fé não resultou em ceticismo, mas em um vazio espiritual que o realismo de sua época não preenchia. Desse conflito nascerão obras que mantêm o rigor psicológico e a observação social, mas anunciam uma virada interior. Mina, publicado em 1889, é o exemplo mais claro dessa fase. Longe de um romance simples de costumes, o livro oferece um estudo preciso da psicologia feminina. O drama de amor e ciúme revela um interesse crescente por forças espirituais e kármicas que ultrapassam a hereditariedade e o meio social. A maturidade dessa visão se expressa em um outro livro dele, O Moinho, de 1896, ponto alto da sua fase dinamarquesa. O cenário do moinho funciona como símbolo do destino e das forças inconscientes que movem o ser humano. A paixão aparece como impulso inevitável que conduz ao crime, mas sem o determinismo puro. Já se nota o interesse por culpa e retribuição, ideias que mais tarde se transformariam em reflexões sobre karma e renascimento. A mudança de Gelerup para a Alemanha em 1892 e sua adoção do alemão como língua literária marcam sua ruptura decisiva. O autor via nessa transição a possibilidade de ampliar sua expressão e superar os limites do ambiente escandinavo. Nesse contexto, o interesse pela filosofia oriental se intensifica e ganha forma em seu livro O Peregrino Kamanita, de 1906. Inspirado pelo budismo, o romance não é mero exotismo, mas uma exploração das ideias de reencarnação e libertação. O Peregrino Kamanita consolida a estética Gelerup, a fusão entre o realismo psicológico e a visão espiritual. O drama humano se amplia para o ciclo da existência e os conceitos budistas estruturam a narrativa. O autor transforma questões metafísicas em experiência concreta, dando ao budismo valor universal e não apenas temático. Ao receber o Prêmio Nobel em 1917, reconheceu-se em Gelerup a poesia rica e o idealismo elevado que define sua obra. Esse idealismo é a chave de sua trajetória. Ele não apenas uniu o realismo à filosofia, mas propôs uma resposta à crise espiritual do século XIX. A possibilidade de uma ética e de uma transcendência fora da teologia tradicional. Gelerup foi um pioneiro da literatura comparada e do cosmopolitismo estético. Sua jornada, de Calvino a Darwin, de Darwin a Buda, reflete a busca moderna por conciliar ciência e sentido. Mais do que um retratista de seu tempo, foi um peregrino espiritual cuja obra ultrapassou fronteiras e propôs uma nova síntese entre razão e fé. Sua reavaliação crítica deve reconhecer nesse percurso o verdadeiro motor de sua distinção literária. Mina desloca-se da categoria de história de amor para a de estudo proto-modernista da psique feminina do fim do século XIX. O texto examina a estrutura narrativa como instrumento de sondagem psicológica, a interseção entre moralidade social e desejo individual e a relação entre o enredo e a biografia do autor. Defende-se este livro como obra decisiva na formação intelectual de Gelerup, marcada por seu interesse inicial na introspecção antes da virada filosófica oriental. O cenário literário do fim do século era de transição. O romantismo declinava enquanto o realismo psicológico emergia. Nesse contexto, Mina deve ser reposicionada. Longe de uma crônica sentimental ambientada em Dresden, o romance revela-se como uma autópsia da alma. O envolvimento
inicial do leitor é conduzido pela relação entre Mina e o estudante dinamarquês Harold. Essa abertura de aparência idílica prepara o contraste com a ruptura emocional que virá. O ponto decisivo da narrativa não é um fato externo, mas a chegada de Alex, o primeiro amor de Mina. Ele não é apenas parte de um triângulo amoroso, encarna a memória, o desejo recalcado e o passado não vivido. Sua presença reativa sentimentos que o pacto social com Harold tentara sufocar, lançando Mina entre a estabilidade e a intensidade, entre o dever e a paixão. Gelerup não limita o drama à superfície social. Em passagens de intensidade quase expressionista, a narrativa mergulha nas ruas tortuosas do coração de seus personagens, mapeando a geografia moral de Mina. Ela encarna o conflito da mulher moderna do século XIX. Deseja, mas teme. Busca a autenticidade, mas enfrenta a repressão moral. Gelerup expõe as contradições dessa figura feminina e denuncia os padrões duplos que toleram a liberdade masculina e punem a feminina. A crítica social emerge justamente nesse contraste. Mina desafia o papel imposto à mulher como esposa ou musa, e seu conflito entre o ser íntimo e o ser social traduz a tensão de uma época. O aspecto autobiográfico é revelador. O romance reflete o relacionamento do autor com Eugênia, esposa de um músico renomado. Longe de reduzir o valor da obra, essa dimensão enriquece. Mina torna-se sublimação estética de uma crise pessoal, onde o autor transforma culpa e desejo em reflexão literária. Com o avanço da trama, o tom romântico cede a uma melancolia crescente. O ciúme, a busca de identidade e a persistência das lembranças compõem um retrato agudo da psicologia amorosa. O romance não celebra o amor, o disseca, revelando sua vertente patológica e o ego fragilizado pela perda. Mina ultrapassa a anedota sentimental e se afirma como texto para compreender a transição literária de Gelerup. É o prólogo de sua trajetória filosófica. Antes da busca pela transcendência, ele explora o abismo interior. O romance é, assim, um tratado sobre o desejo e a consciência, uma chave para entender o pensador que viria. O livro, que estrutura uma narrativa situada entre a literatura de viagem e o romance de formação do século XIX, especialmente no contexto escandinavo, em diálogo com o romantismo alemão, exige uma leitura que vai além do enredo. Trata-se de um relato que ultrapassa a descrição de uma breve atração para se tornar uma reflexão sobre cultura e existência. O narrador, um dinamarquês exausto do estudo e da estagnação intelectual de Dresden, assume o papel de viajante. Sua partida para a Suíça saxônica não é um retorno à natureza, mas uma fuga da vida urbana, antecipando a atenção central da narrativa: o contraste entre o ideal e o desencontro. Primeiro ponto relevante é a rejeição do narrador ao nome Suíça saxônica. A objeção, mais que um detalhe, funda a estética da obra. Ao recusar a comparação com a Suíça alpina, ele rejeita o idealismo imitativo e reivindica a singularidade do espaço: rochas íngremes, planaltos cortados e campos cultivados. A crítica à toponímia estrangeira traduz a busca por autenticidade, tanto na paisagem quanto nas relações humanas. O cenário de Ratten, inicialmente um refúgio, torna-se o palco de uma busca por vínculo verdadeiro, livre das convenções sociais. A dificuldade de encontrar hospedagem barata simboliza a barreira entre o narrador e a acolhida espontânea. A narrativa se constrói sobre encontros e afastamentos, tendo Mina como centro. O primeiro contato, numa viagem chuvosa pelo rio Elba, define a dinâmica do olhar e da interferência. O narrador, em posição de observador, deduz sobre ela. Governanta com dificuldades financeiras. Ele bate o olho e pensa isso. E transforma sua vulnerabilidade, o dicionário de bolso, o chale, em objeto de fascínio,
Então esta moça está lendo um dicionário e coberta por um chale. O gesto de oferecer o cobertor, disfarçado de cortesia, é o primeiro ato de encenação do flerte. Um gesto de aproximação mediado por dissimulação. O toque das mãos sela esse instante de reconhecimento, logo seguido pela fuga de Mina, um padrão que se repetirá. Então o livro você começa a leitura, parece um romance leve, tranquilo, mais uma historinha de amor, mas não é bem isso. Então em Hatten, o reencontro na gruta Sufihud tem força simbólica. Então eles vão se reencontrar de novo. O espaço que sugere repouso e sabedoria expõe a fragilidade de Mina e o olhar projetivo do narrador, que a envolve na estética do sofrimento. A relação entre ambos é tensionada por diálogos intelectuais. O professor local, que vai apresentar esses dois com mais detalhes, ele funciona como contraponto social e mediador. A revelação do passado de Mina, o abandono por um pintor dinamarquês, desperta o ciúme do narrador, mas também o leva a vê-la como vítima de um ideal. O pequeno livro dinamarquês torna-se fetiche e símbolo da fidelidade a uma ausência. O pequeno livro é o dicionário que ela não para de ler. Eles vão ter um diálogo, e esse diálogo sobre Wagner, Fausto e Aladino é o ápice da tensão entre os dois. Mina, ao preferir Fausto, defende a primazia da intenção sobre o ato, revelando sua profundidade moral e intelectual. A criança que pergunta por que o narrador não atravessa a vala sintetiza a metáfora central, a distância social e emocional que ele não consegue vencer. Essa criança é uma das crianças que a Mina cuida, né? Ela realmente é uma governanta. A intervenção do casal Hertz, que é um casal de amigos da Mina, são conhecidos de Dresden, introduz a dimensão social. O Harold também conhece esse casal. Então a mentira combinada sobre não se conhecerem cria cumplicidade e legitima o flerte. A Mina e o Harold falam para o casal Hertz que não se conhece. Então as conversas à beira do Elba expressam a fluidez da relação, possível apenas fora da rigidez citatina. Num outro episódio, no episódio do Caderno e da Fonte da Juventude, o texto poético indica a visão de Mina sobre a relação entre homem e mulher, aprendizado mútuo. O toque físico, ao segurá-la pela cintura, é seguido de trivialidade, reafirmando o controle dela sobre o ritmo da aproximação. A excursão à pedreira marca o clímax simbólico. Eles marcam um passeio, eles vão visitar uma pedreira. Na subida, o narrador renuncia à superioridade, reconhecendo a força moral de Mina. Sua confissão sobre a infância sem afeto revela o núcleo emocional da obra. O fracasso da primeira exploração e o perigo da segunda espalham a instabilidade do vínculo. Então eles vão uma primeira vez, não dá certo. Eles vão uma segunda vez, e o ambiente está instável. Ao salvar o narrador, Mina inverte papéis e revela a profundidade de seu sentimento. Então o Harold quase vai cair e aí a Mina vai salvar ele. Na ferraria, o ferreiro quebra a ilusão ao responder em dinamarquês, expondo o equívoco de Mina e punindo a visão idealizada do outro. Ela achava que ele não falava esse idioma. Então o beijo final sobre a sombra do entardecer é a falsa consumação. Um ato de posse recusada por ela como defesa da própria autonomia. A fuga subsequente reafirma o desencontro e o isolamento do narrador. A obra, sim, é uma reflexão sobre atração, idealização e impossibilidade do amor pleno no contexto social do século XIX. O narrador fracassa não por falta de desejo, mas por permanecer prisioneiro do olhar distanciado. Mina, fiel à lembrança do amor perdido e ao seu próprio ideal de profundidade, representa uma mulher em busca de aprendizado e autonomia. Sua recusa é resistência à apropriação, física ou intelectual. O romance não se consuma, permanece como a rocha que resiste à explosão, um símbolo da beleza efêmera do flerte e da solidão do viajante moderno. As cenas se apresentam não apenas como um estudo de psicologia literária, em que se confrontam idealismo e realismo sentimental na mente do protagonista, Harold Fenger. Os episódios ultrapassam o campo do romance amoroso. Trata-se da crise da autoconsciência burguesa do fim do século XIX,
retratada com a precisão que autores como Thomas Mann e Hilke mais tarde admirariam. A cena, situada à beira do rio, evoca os topos do refúgio natural, logo subvertido pela inquietação moral. O rio simboliza o fluxo da vida e o destino inevitável. Harold, tomado por uma felicidade ingênua, vê essa ilusão ruir diante da carta molhada endereçada ao pintor. Então ele vai encontrar uma carta que a mina mandaria para o Axel. O objeto é mais do que prova de infelicidade. É o sinal da contingência que rompe a ordem idealista de sua consciência. O ciúme, que ele tenta afastar, volta na forma do nome estrangeiro, expressão de uma realidade cultural mais densa e concreta do que o idílio alemão em torno. A hesitação em abrir a carta constitui o núcleo ético da cena. Harold, guiado pela paciência e pela contemplação, prefere conter o impulso de agir. Essa contenção o define como anti-herói, o homem que substitui a experiência real pela vívida através da arte. Ao refugiar-se na leitura de um romance familiar, ele tenta afastar os próprios pensamentos e transformar o drama amoroso em reflexão literária. O ponto decisivo ocorre com a chegada de uma nova carta. Não a de Axel, mas a confissão de Mina. A epístola inverte o clichê narrativo. Não revela o outro, mas a interioridade da própria remetente. Essa confissão, marcada pelo naturalismo, expõe o peso das circunstâncias sociais e biológicas na formação de Mina. Axel, o artista descrente, ao propor uma relação livre, impõe-lhe a consciência de si e destrói o ideal romântico. Ao enviar a carta a Harold, Mina entrega seu destino às mãos dele. Harold a recebe com alívio e ternura, interpretando a confissão como inocência. Assim, o idealismo dele vence a realidade de Mina. Ele não a ama apesar de seus erros, mas porque a confissão a torna mais próxima e redimível. Ao propor que ela reescreva a carta para Axel, anunciando o casamento, Harold tenta refazer o passado em nome de um futuro ideal. Substitui a relação livre do artista pela união estável e sem cálculo que Mina descrevera. Então Harold fala, escreve lá pro Axel, fala que a gente vai casar e pronto, desiste dele. Agora você vai casar comigo. A narrativa desloca-se então, a partir desse momento, do conflito psicológico para a conquista do espaço. O casal Hertz, aquele casal amigo deles, são um casal de senhores, já são velhos. Eles estão viajando, eles estão indo para Praga em busca de um manuscrito, de um original de Fausto. Então, eles são colecionadores dessas peças raras. E essa cena introduz uma pausa simbólica. Enquanto os mais velhos perseguem o saber absoluto, os jovens enfrentam o acaso e a solidão em Chandal. Eles vão junto, levar esse casal até o porto, se eu não me engano. A viagem, o hotel e a névoa no navio representam o risco e o isolamento voluntário do amor que desafia convenções. O desfecho equilibra lirismo e realismo. A conversa sobre finanças e o encontro interrompido pelo guarda florestal expressa a tensão entre o ideal e o material. O beijo final, a sombra das árvores, une espiritual e físico, enquanto o nariz de Schiller alude à herança idealista ainda presente. A cena, sim, é um estudo da hesitação e da consciência moderna. Harold, o fiel, encarna o idealista vencido pela beleza da realidade confessada. Ele prefere a versão corrigida de Mina à verdade nua do mundo, escolhendo a prosa do amor em vez da poesia da solidão. O autor revela nesse episódio a gênese da paixão e sua tentativa de equilíbrio entre ideal e matéria, antecipando as inquietações existenciais que marcariam o século XX. É preciso analisar também a trajetória emocional e física de Harold em sua tentativa de formalizar o noivado com Mina. Mais do que um relato sentimental, trata-se de um exemplo do realismo poético do fim do século XIX, situado na intersecção entre as culturas nórdicas e germânicas. A viagem a Dresden não é apenas um deslocamento geográfico, mas uma jornada de desilusão romântica e confronto com as convenções burguesas. O narrador, longe do andarilho idealista, age como um crítico movido pelo ciúme,
e pelo desejo de pureza, enfrentando a realidade que ameaça idealizar sua amada. A cidade de Dresden, do jardim ao bar, da sala desordenada à elegante Prague Street e ao parque de Grosser Garten, reflete as etapas psicológicas de Harold rumo à aceitação do amor real. A primeira sequência, centrada na visita à senhora Jegman, que é a mãe de Mina, mostra a desidealização das aparências. A campanha silenciosa e o jardim sabugueiro evocam o lirismo romântico, logo rompido pela figura da mãe, desleixada, falante e evasiva, encontrada no bar. Esse contraste entre o jardim e o bar simboliza a passagem do ideal ao cotidiano. Na visita seguinte, Harold observa a desordem da sala e, sobretudo, os retratos. O quadro de Mina, pintado pelo rival Axel e julgado vago e sem paixão, desperta nele um ciúme disfarçado de crítica de arte. O conflito entre o realismo do apaixonado e o realismo de moda revela a disputa entre o desejo de posse e o juízo estético. O julgamento de Harold é, em essência, emocional. O realismo triunfa quando ele aceita a simplicidade da sogra. A sogra inofensiva simboliza a reconciliação com a vida comum, em que a ausência de conflitos familiares vale mais que qualquer ideal social. A carta de Axel, contendo um poema de Heine, reativa o ciúme de Harold. Sua crítica ao ex-namorado expressa, na verdade, o próprio medo e insegurança. O ponto culminante ocorre quando Mina guarda a carta de Harold junto ao peito, gesto que transforma o ciúme em confiança e confirma o vínculo afetivo. Na verdade, ela guardou a carta do Axel no peito. A interrupção da mãe e a execução da sonata de Beethoven por Mina revelam nova profundidade. A música expressa a dimensão interior da personagem, em contraste com a banalidade da mãe e a superficialidade do retrato. A arte sonora e não a pintura expõe sua verdadeira alma. O passeio por Dresden insere o casal no espaço social. As ruas limpas e as casas modestas representam a ordem burguesa, enquanto o insulto das crianças introduz a tensão da diferença e da exclusão. A ida a Prague Street e as vilas ricas expõe o desejo de ascensão de Harold, contrapondo a simplicidade preferida por Mina, que recusa a lógica do status e reafirma sua autenticidade. No Grosser Garten, o casal contempla a paisagem do Elba. O cenário, com colinas e vinhedos, desperta uma melancolia de paraíso perdido, sugerindo o medo humano diante da incerteza. A felicidade realista do noivado é permeada por essa nostalgia romântica. Nas visitas seguintes, o casal aprofunda a união pela experiência estética. Na coleção de esculturas antigas, Mina demonstra sensibilidade e percepção artística, o que reafirma seu valor intelectual. A catarse final ocorre na ópera A Valquíria, de Wagner, uma ópera linda, por sinal, cuja força emocional sela a comunhão do casal. A arte eleva o amor a uma dimensão simbólica e transcendente. Harold reconhece em Mina uma riqueza interior que substitui o ideal abstrato. O desfecho no terraço rompe a harmonia. A visão de um homem desconhecido causa em Mina um susto inexplicável. A cena interrompida e a ambiguidade final introduzem um elemento fatalista típico do realismo tardio. A felicidade permanece suspensa, ameaçada pelo retorno do passado ou pela simples incerteza do destino. O livro, assim, examina como o amor moderno equilibra idealismo e realidade. A crítica de arte, a observação social e o ciúme funcionam como instrumentos dessa negociação. Dresden torna-se o espaço simbólico onde o romantismo é confrontado, transformado e reconciliado com a experiência concreta da vida e do afeto compartilhado. O livro, analisado cena por cena, oferece um material valioso para o estudo da luta interior e da dialética do desejo em seu contexto burguês. A tensão, construída por meio de diálogos intensos
e introspecção constante, transforma o enredo amoroso em uma reflexão sobre posse, memória e autonomia feminina. A cena, ambientada em Dresden, apresenta com precisão a rivalidade entre os personagens. O encontro entre o narrador, Harold, sua noiva, Mina, e o ex-noivo, Axel, é menos um evento social e mais um confronto simbólico. Axel, o artista, utiliza o prestígio cultural e a intimidade passada, marcada pelo tratamento informal, para desequilibrar o rival. Ao relembrar o passado e desprezar Copenhague, cidade associada ao narrador, ele impõe uma hierarquia de valores. O narrador, ligado a responsabilidades concretas do presente, tenta reagir com ironia, mas sua piada revela impotência diante do ideal artístico de Axel. A reação de Mina às palavras sobre a cidade indica a fragilidade de sua fidelidade. A raiva e alívio do narrador após o encontro mostram que ele não percebe a verdadeira disputa. Não se trata de Mina em si, mas da posse de sua história. No segundo momento, a narrativa aprofunda o conflito interior de Mina. Perturbada pelo retorno de Axel, ela encarna a tensão entre passado e presente. Ao admitir que ainda sente afeto e admiração por ele, rompe a estabilidade do noivado. Sua proposta de fugir com o narrador para as montanhas não é um gesto romântico, mas um desejo de escapar da realidade social que a aprisiona. Harold, porém, é guiado pela razão prática, pelas preocupações com dinheiro e rumores. O fracasso da fuga simboliza a vitória da norma social sobre o impulso individual. A reconciliação doméstica e a entrada da mãe com a lâmpada representam o retorno à ordem burguesa, embora o beijo observado da rua mantenha a tensão latente. Ela queria fugir com ele, talvez fugir dos seus próprios pensamentos. Na terceira parte do livro, que é dividido em 5 partes, o conflito assume um tom ético. Axel aborda Harold e questiona a legitimidade de seu noivado, apontando a pressa da decisão e a ilusão de liberdade de Mina. Para ele, o compromisso é apenas uma reação à confusão deixada por sua antiga relação. Exibe cartas antigas como prova de que ainda existe ligação entre eles. Seu pedido é que Harold permita que Mina escolha livremente entre ambos. A concordância de Harold, que aceita lutar com armas iguais, transforma o ciúme em um princípio moral. Ambos se tornam adversários honestos. Mas Harold permanece tomado pela incerteza. Se você não quer saber quem a Mina escolheu, se você não quer saber o fim da história, pare este vídeo aqui, não continue. Se continuar é por sua conta e risco. Eu vou contar o desfecho. Eu vou contar quem Mina escolheu. Eu vou contar o que vai acontecer. Se você não quiser saber, pare o vídeo aqui. Um abraço para todo mundo e até o próximo. Para aqueles que ficaram e querem saber, vamos lá. O desfecho, marcado pela renúncia de Harold, revela a dimensão trágica do amor. Mina confessa amar os 2 homens de maneiras diferentes. Eu tenho 2 amores, um de lá e outro de cá. Então, expondo a impossibilidade de conciliar desejo e convenção. Ao romper o noivado e sugerir que Mina se afaste para decidir, Harold transforma o amor em um ato de liberdade, não de posse. O talão de notas, sujo de lama e deixado como sinal para um possível retorno, Harold deixa, materializa sua ausência voluntária e a esperança de reconciliação. A dor do narrador se converte em espera ativa. Em síntese, o livro é uma reflexão sobre a ética do amor, sobre a pressão da memória e das convenções sociais. Por meio de Axel, o rival idealista, e de Harold, o homem prático, a narrativa questiona se a liberdade amorosa é possível em um mundo regido por vínculos econômicos e lembranças persistentes. O centro do drama não é a escolha de Mina, mas sua capacidade de escolher. A imagem final do caderno lamacento encerra o dilema entre desejo, moral e destino,
compondo um retrato preciso da alma burguesa escandinava às portas da modernidade. A narrativa centrada em Harold e Mina vai além de um infortúnio amoroso. É um estudo sobre o conflito entre o dever e o desejo, tema recorrente na literatura escandinava do fim do século XIX. A cena, a carta que teme abrir, não é apenas um recurso dramático, mas a expressão de uma hesitação existencial diante da liberdade e do sofrimento. Ao rejeitar Harold e permanecer com Axel, Mina afirma agir por dever e destino. Ao se chamar de traidora da primeira paixão, vincula a felicidade à submissão a um passado idealizado e uma obrigação presente. Aprimorar o caráter e a arte do marido. Esse gesto encarna uma estética do sacrifício em que a moralidade aparente, o dever e a lealdade sobrepõem-se à verdade do sentimento. Sua escolha é um ato de renúncia, disfarçado de conformidade, que congela o impulso vital sobre a máscara da virtude. A acusação de Axel de que Mina age por reminiscência e dever revela o núcleo filosófico da obra. A reminiscência é a projeção de um ideal sobre o presente, o dever, uma obrigação psicológica, não um mandamento moral. Essa crítica dialoga com o realismo psicológico escandinavo, que via no dever uma construção social mais do que um princípio ético. A ambientação dinamarquesa e a presença de Emanuel Hertz, o velho lá, filho de um filósofo kantiano, introduzem uma camada simbólica. A distinção entre coisa em si e o fenômeno. A verdade do amor de Mina, a coisa em si, permanece inacessível. O que se manifesta é apenas a aparência. O casamento infeliz, o desprezo, a melancolia. A realidade é sempre medida por ilusões e falhas de comunicação. A morte do Sr. Hertz, paralela ao luto amoroso de Harold, todo mundo aqui tem nome de chocolate, né? É Hertz, Harold. Mas voltando à seriedade aqui, a morte do Sr. Hertz, paralela ao luto amoroso de Harold, funciona como espelho psicológico. O narrador, entediado e apático, revela a incapacidade de empatia e o vazio moral da época. A breve comicidade da diaconisa confusa diante de um termo filosófico é o único momento de leveza. A colisão entre a tragédia e o cotidiano. O enterro de Hertz sela também o fim do amor entre Mina e Harold. 2 funerais em um. Anos depois, o retorno de Harold a Dresden, sua caminhada e a enchente do Elba formam um cenário de ruína e perda. A destruição externa reflete o esvaziamento interior. Na gruta Sophie Rouge, ele decide agir e romper o casamento de Mina, acreditando poder resgatar o passado e sua honra. Ele está decidido ir lá e acabar com esse casamento e pegar ela para ele, e é isso aí. Então isso define a felicidade como lembrança e esperança, fórmula que traduz a neurose romântica. Viver entre o passado e o futuro, incapaz de habitar o presente. Novo aviso, vou contar o final do livro aqui. Se você não quer saber, pare esse vídeo e parte para outro. Só que o reencontro final entre Harold e Mina dissolve qualquer ilusão. Mina foi destruída pelo casamento e pela doença. Torna impossível a narrativa heróica de sua dor, o ciúme, o vazio, a loucura. Só se revela por completo na carta póstuma de Sonnenstein, um outro personagem. Ao lançar o retrato de Mina no Elba, Harold se liberta. Reconhece a distância entre a imagem ideal e a mulher real. O quadro, assinado Mestre Desconhecido, simboliza a própria Mina, incompreendida e sem lugar. Meus amigos, quando ele volta para encontrar com ela, ela morreu. Sua morte por ataque cardíaco é a conclusão lógica da tragédia. O coração, sede da paixão e da culpa, não suporta o peso do dever. O túmulo de Mina, marcado por um pilar quebrado, encerra o drama com a imagem da ruína e da falência do ideal. A obra termina sem redenção, reafirmando o diagnóstico da própria Mina.
O amor, quando submisso ao dever e à lembrança, está condenado ao sacrifício e ao silêncio. É, enfim, uma narrativa sobre a impossibilidade da felicidade num mundo governado pela moral e pela ilusão. Ao examinar a obra de Karl Adolf Gellerup, que nasce em 1857 e morre em 1919, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1917, o leitor entra num verdadeiro laboratório da mente humana, onde o romance funciona como instrumento de análise. Mina é menos uma narrativa amorosa e mais um estudo clínico sobre a dor e a estrutura da psique feminina diante do amor. A trajetória de Mina ultrapassa o relato de desventuras sentimentais. Ela representa o conflito interior, o embate entre desejo e razão que define a experiência humana. Gellerup descreve a paixão com precisão quase médica, acompanhando sua transformação do idealismo inicial ao colapso emocional. O amor, em seu universo, é força ambígua, ilumina e destrói, move e paralisa, cura e adoece. O autor recusa finais fáceis e soluções morais. Ele prefere mostrar a complexidade das emoções e o preço da entrega. O amor idealizado se converte em ciúme, culpa e obsessão, revelando o poder destrutivo daquele que, à primeira vista, parece redentor. A permanência de Mina no cânone literário não se deve apenas ao prestígio de seu autor, mas à coragem com que investiga as zonas sombrias da consciência. O romance antecipa a literatura psicológica moderna ao reconhecer que a beleza do sentimento pode coexistir com a pulsão de autodestruição. Em última instância, Gellerup não narra a paixão, ele a disseca. Mina encarna a vulnerabilidade humana diante do afeto, expondo a verdade incômoda de que o amor, em seu estado mais intenso, pode ser também a doença mais profunda da alma. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.